Você quer aprender a desenhar qualquer personagem de anime, mesmo que você não tenha materiais caros e nenhum tipo de dom para desenhar? Então, clica no primeiro link da descrição. Já sei, toda vez que você tenta usar o esboço, parece que seu desenho acaba ficando pior. Ou quando você vai usar, você fica meio perdido, não sabe qual esboço usar no lugar certo, não sabe como medir as coisas, ou não sabe como aproveitar a folha. Calma, fica comigo nesse vídeo que eu garanto que ele vai te ajudar muito. Fala galera, tranquilo? Aqui é o João e nesse vídeo já chega se inscrevendo, porque nesse vídeo aqui, assim como o último que eu pedi lá no meu Instagram, que é esse que tá aparecendo aí na tela, pra você que não sabe, eu vou falar sobre esboço. Muita gente teve dificuldade, não sabe muito bem como usar o esboço, como melhorar o esboço que tá usando. Então nesse vídeo eu vou estar dando algumas dicas de coisas que realmente salvaram meus desenhos e facilitaram muito a minha vida. Então se inscreve, se você curtiu a ideia desse vídeo, já deixa um like e já me fala aí. Qual foi a coisa mais difícil que você desenhou usando o esboço? Essa eu quero saber, hein? Vamos começar aqui. A primeira coisa que eu vejo que muita gente não fala, principalmente no YouTube, é sobre planejar o desenho antes de começar a desenhar. Porque às vezes você vai começar a desenhar alguma coisa e simplesmente começa. Aí você faz um círculo no meio da folha e começa a fazer o rosto do personagem ou alguma coisa assim, como muita gente fala no YouTube. Mas esse é um problema, porque você esquece que você pode usar toda aquela folha. E no final sempre acaba deixando o seu desenho com uma cara amadora quando você faz isso. Então o que vai te ajudar é você planejar o seu desenho. É ver as coisas de uma maneira geral. E para você conseguir fazer isso de uma forma bem fácil, na semana passada eu também mostrei um tipo de esboço que chama desenho contínuo. Nele você consegue ter uma visão geral do seu desenho e ter uma noção de como vão ser as coisas, tanto o cenário, quanto o tamanho dos personagens, quanto os poderes, tudo que você vai colocar no seu cenário, na sua fanart ou no seu desenho, é legal você pensar antes. E como você pode fazer isso de uma forma prática, né? Então, como vocês podem perceber nesse desenho que eu tô fazendo, que é de Kimetsu no Yaiba, e já aproveita e me fala, qual o personagem que você mais gosta de Kimetsu no Yaiba? Nesse desenho aí, eu comecei a planejar antes de começar a desenhar. Então, normalmente eu começo a fazer as medidas do corpo e ver mais ou menos, fazer essas linhas aí, essas marcações, esses rabiscos mesmo. Só pra ter uma noção do tamanho que vai ficar meu personagem na folha, qual a posição e qual tamanho ele vai ocupar em toda a folha. Assim eu consigo fazer uma fanart que realmente lembre um quadro, lembre alguma coisa mais específica. Não fica aquele desenho, tipo essa abóbora aí. Ficou até legal, só que ela ficou muito amadora porque ela ficou solta na folha. Se tivesse um cenário em volta, ou todo um contexto, ia ficar muito melhor. Então você pode fazer isso com qualquer desenho, mesmo que seja um desenho simples. Pense em fazer um cenário em volta, ou pense em pelo menos fazer um desenho maior na folha. Não fique preso a fazer sempre no centro da folha. Comece a fazer na lateral, pense em um efeito 3D e algo do tipo. Então, para você fazer isso, você pode pegar uma folha menor ou pegar uma folha sulfite e fazer esses mini quadradinhos que eu fiz ao longo do vídeo. E você pode ir imaginando cenários diferentes. Isso funciona até para você que quer criar alguma história, porque vai ter um planejamento muito maior e você consegue fazer várias cenas. Mas continuando aqui, eu acho que só por essa dica já vale um like, né? Então deixa o seu like aí. A próxima dica tem muito a ver com erros iniciantes também, que é muita gente acaba fazendo esboço com força, sabe? Acaba forçando demais e fica muito marcado. E qual o problema disso? Quando você vai fazer a arte final, depois de fazer o esboço, você acaba contornando as linhas erradas ou acaba ficando perdido em qual linha você deve contornar. Então toma muito cuidado com isso. O que vai te ajudar a ter um esboço cada vez mais limpo é você forçar menos o lápis, ou seja, você não precisa colocar muita força. É claro que eu aqui, como eu tô desenhando e mostrando pra vocês ao longo do vídeo, eu faço aqui o esboço um pouco mais com força, tá? Um pouco mais escuro, para que você que tá aí na sua casa consiga olhar e falar, beleza, agora eu tô entendendo o que ele tá fazendo. Mas você na sua casa não precisa fazer tão forte, você pode fazer só leve. A ideia do esboço é que você consiga ter uma noção das coisas e ver se o tamanho tá certo, se não tá. Não precisa fazer muita força, porque senão vai ser muito mais difícil você fazer sua arte final. Você vai se perder nos traços assim como eu tinha falado. Fora também que você vai precisar usar muito mais a borracha. Então evite ficar usando a borracha também, é uma outra dica. Se você tem esse costume, né, esse vício de ficar usando a borracha toda hora para fazer o esboço, não tem problema. Mas se você está usando demais a borracha, o que você pode fazer é o seguinte: comece a treinar a fazer alguns desenhos sem a borracha. Sabe, comece a fazer desenhos simples sem borracha. Faz desenhos de caneta ou simplesmente sem borracha. Isso vai facilitar você usar cada vez menos a sua borracha. Então você consegue ter a visão geral com a primeira dica. E com essa segunda aqui, você já começa a perder o vício de borracha e também ter um esboço cada vez mais limpo. Tá entendendo a ideia? Acho que vai fazer sentido ao longo do vídeo. É um processo para você ir construindo o seu esboço aí junto comigo. Outra coisa que eu vejo muitos iniciantes terem é pressa.
às vezes a gente começa a fazer o esboço e faz só uma parte ali, uma parte aqui. Ah, não deu muito certo, eu vou fazer sem esboço. Ou se não, deixa assim mesmo. E não, cara, a ideia do esboço é que você tem o direito de errar, você pode errar quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar. O esboço não é pra sair perfeito, não é pra ser uma coisa bonita. Ele é pra te dar uma noção das medidas e pra ver o que você acertou e o que você errou. Se você errar, você pode usar borracha sim. A ideia é só que eu falei pra você não se viciar e ficar toda hora usando a borracha. Mas se você errar, não tem problema você usar borracha ou você errar. Então não tenha pressa em fazer o esboço. Muita gente tem essa pressa, aí acaba fazendo um desenho tipo esse aí, ó. O personagem acaba ficando todo desproporcional, todo esquisito, e depois fala, nossa, mas por que o personagem saiu assim se eu usei o esboço? Então, porque você não entendeu muito essa parte. E pra quem tem essa dificuldade em acertar o tamanho das coisas, aí vem uma dica. Muita gente acaba não adaptando o esboço. Lembra esse esboço padrão aí que você viu em 300 thumbs minha ou em vários canais pelo YouTube e até cursos de desenho ensinam esse esboço? Esse esboço é um esboço padrão, ou seja, a maioria dos personagens vão ter mais ou menos o rosto próximo disso em anime. Só que não significa que todos os personagens vão usar exatamente esse esboço. Por isso que muita gente quando vai desenhar acaba errando o queixo, porque ela acha que o esboço é um carimbo, você vai copiar e colar em todos os personagens. Eu já falei disso em um outro vídeo que eu tô deixando aí no card, e lá eu mostro como você pode adaptar o rosto dos personagens, tá certo? Então você pode conferir depois desse vídeo aqui, ou clicando lá e conferindo agora também. Mas é muito importante isso, entenda que o esboço é uma coisa que você tem que construir, e cada personagem, cada objeto, cada coisa vai ter o seu esboço. Uma dica também que vai te salvar muito é na proporção. Muita gente fala, João, mas como que eu vou saber as medidas certas do corpo e como eu consigo saber onde eu tô errando no meu esboço, né? Muita gente olha e fala assim, parece que tá bom, só que aí quando a gente vai contornar, vai fazer a arte final ali, não tá muito bom. Por quê? A gente não comparou. Uma dica que eu falo pra você, se você vai desenhar um personagem numa posição básica, por exemplo, ele de frente, ou ele de lado, ou ele de costas. Comece a comparar as coisas. Por exemplo, a mão. Sabia que as mãos do personagem têm mais ou menos o mesmo tamanho da cabeça dele? É claro, né? Menos se for o Jimmy Neutron ou algum personagem que tem a cabeça enorme, mas normalmente as mãos vão ter o tamanho da cabeça. E até uma dica, se você estiver copiando alguma referência, alguma foto, olhe na foto quais são as partes do corpo do personagem, do desenho que você está fazendo, que tem mais ou menos o mesmo tamanho. Com essa comparação, você consegue ter uma noção no que o seu desenho tá estranho e o que não tá, sabe? O que você errou e o que você acertou. Isso é uma coisa muito boa, você consegue comparar as partes do corpo, tanto usando uma anatomia de um ser humano, quanto na hora de copiar uma referência. Se você for copiar, sei lá, um Pokémon, qualquer coisa, você também consegue fazer essa mesma coisa. É só você começar a comparar as coisas, tá certo? E aqui uma outra dica que vai salvar muito também. Nossa, sério, essa aqui muita gente me pergunta, João, como que eu consigo passar limpo sem mesa de luz, né? Como eu consigo fazer isso? É uma dica bem simples e prática, mas eu vou explicar outras coisas sobre ela, mas é basicamente o seguinte. Se seu esboço ficar muito marcado, você errou demais, a sua folha ficou muito gasta, né? Você acha que vai acabar prejudicando a sua pintura, que eu tô mostrando agora? Você pode simplesmente pegar essa folha, que tá com o seu esboço, deixa ele um pouco mais limpo, pelo menos com a borracha, vira a folha ao contrário, pega um lápis 6B ou qualquer lápis que você consiga deixar bem escuro a parte de trás da folha, passe em toda a parte de trás da folha inteira. Pode fazer com força, tá? Depois que você fizer isso, você pega uma outra folha. Essa outra folha que você pegar vai ter que ser uma folha em branco que você realmente vai pintar, entendeu? Aí você coloca essa folha nova embaixo, a folha antiga marcada em cima, com as costas viradas para outra. Assim, você vai fazer o contorno de todo o seu desenho que tá em cima pro de baixo, tá certo? Isso vai fazer o quê? Você passar o desenho de cima para a folha de baixo. É só você tirar e começar a realçar os detalhes, porque assim, toda vez que você faz isso, acaba perdendo um pouco a qualidade do desenho. Então, você vai pegar o seu lapiseiro, o seu lápis aí e vai começar a retocar os detalhes de acordo com a sua referência e, se você estiver criando na sua cabeça, de acordo com a sua imaginação. Assim vai facilitar, o seu segundo esboço não vai ficar tão marcado, né? E vai facilitar muito a sua vida na hora de tá passando a limpo. É claro que é legal que você treine usar um limpa-tipos para tirar o excesso, ou você simplesmente treine ter um esboço cada vez mais leve. Mas se você ainda não tá nessa fase de ter um esboço mais limpo, você pode fazer isso que vai te ajudar demais, eu tenho certeza. Tudo isso que eu falo aqui no canal eu sempre testo antes para trazer o melhor conteúdo para vocês. E é claro, se você curte esse estilo de vídeo aqui, deixa um like e já aproveita e me fala aí, qual personagem que é o mais difícil que você já desenhou? Me fala nos comentários que eu vou curtir saber. Agora é o seguinte, não sai do vídeo não, hein? Tá aparecendo pra você dois vídeos.
Um é uma playlist inteira sobre esboço e o outro também é uma playlist sobre desenhos para iniciantes. Então, vê o que se encaixa mais para você, clica lá que eu tô te esperando, tá certo? Tamo junto e eu te espero no próximo vídeo.